Pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano. Esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Bem, eu queria compartilhar com vocês, para poder fazer o trabalho que eu faço, de levá-los ao que está escrito e falar-lhes sobre um tema que se chama a justiça e a disciplina de Deus. A justiça e a disciplina de Deus. Vamos começar pelo verso. O verso de Romanos, capítulo 3. Romans 3, verse 21. Verso 21. Diz o verso, mas agora, a parte de quê? As pessoas pensam que para serem salvas têm que cumprir a lei de Deus, não? Digo, antes da cruz, se tu violasses um mandamento, te tornavas culpado de todos os mandamentos. Se houvesse aqui um judeu fiel, se ofenderia com o que eu vou dizer, porque o judeu vive pela lei. E se houvesse um adventista, diria, isso não pode ser assim, que é a parte da lei, porque aí está falando da lei de Deus, a lei de Moisés. Mas então diz, o que está tentando te dizer é que Paulo deixa de lado todo o Velho Testamento. Tudo o que os cristãos creem hoje, Paulo deixa de lado. Você sabe que se você for a uma igreja, a igreja vai te dizer, você tem que viver pela lei de Deus. Pois Paulo diz que não é assim. Veja o que diz. Mas agora, a parte da lei, a parte, tem que deixar a lei de lado. A parte da lei se manifestou a justiça de Deus, testificada pela própria lei, ou seja, a lei de Moisés dizia que viria algo melhor. Que maravilha! Diz, testificada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus por meio de quê? Da fé em Jesus Cristo. Quer dizer que se tu crês em Jesus Cristo, se tu crês em Jesus Cristo, tu não tens que praticar a lei. Porque essa justiça não tem nada a ver com a lei que ele mesmo impôs a Moisés. Veja o que diz adiante no capítulo 4, verso 6. Perdão, Romanos 4, 6. Diz assim, como também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui o quê? Justiça sem o quê? Ó, como tá fácil isso? Alguém dirá, então essa igreja, em Porto Rico dizem que é algo fácil. Então essa igreja é sem obras? Bom, se tu queres estar bem com Deus. Agora, se você quiser acrescentar uma só obra que faça, pensando que vai agradar a Deus, Deus te rechaça. Aqui, você não pode trazer obras, nem boas, nem más. Se escapar uma boa, bom para você. Se escapar uma obra má, mal para você. Aqui nós não vivemos por obras, por isso aqui estamos repousados. Sabe lá o que é você servir a um Deus assustado? Estarei bem com Deus, ai Pai, me estará velando, não rezei o texto essa manhã, não li a Bíblia, não me ajoelhei, não orei, não fiz o sinal da cruz a tempo, não fui à missa no domingo, fiz uma má obra
e Deus diz que Deus te atribui justiça sem obras. Então diz que essa fé se manifesta, ou essa justiça, vê aí a palavra justiça? O homem a quem Deus atribui justiça sem o quê? Diga uma coisa, quando tu estás no berço, pequeno, te perguntaram se você queria ser bom ou mal? Você nasce danificado. Por que há polícia na cidade? Porque há regras pela maldade que você já traz integrada. Davi, sabe o que disse? Aquele que fala isso, que profetizou isso, ele disse, em pecado o quê? Me concebeu minha mãe. O menino não se torna um pecador porque se porta mal antes da cruz, né? O menino nascia em pecado desde pequeno, você tinha que estar colocando regras. E quem fez isso? Deus. Você não acha que seria bom se ele consertasse? Pois ele disse, bom, eu vou apagar o mal que fiz, eu vou apagar. Eu vou fazer um plano que, se vocês crerem, sem uma só obra, os salvo completamente, 100% salvos. Então, a graça não é um dom imerecido, é bem merecido, você merece. Você merece, abençoado, receba. Então, o tema de hoje é a justiça e a disciplina de Deus. Há duas coisas. Vejamos Romanos capítulo 1, verso 17. Porque na Igreja Católica porque no Evangelho, no protestante, ou em a justiça de Deus se revela por fé e para a fé, como está escrito, mas o justo por essa fé viverá. No Evangelho. Agora, se for a igreja da esquina, vai te dizer, bom, aqui, se não pagar um preço, o diabo vai te levar. Se não pagar um preço, você se perde para o inferno. Agora, no Evangelho, diz que por fé. E por que é por fé? Porque isso Deus já havia decretado antes que você nascesse. Vamos a Romanos capítulo 9, verso 11, para que vejas que você já vinha com isso. O que acontece é que Adão tirou da humanidade e Deus devolveu quando Cristo morreu. Romanos 9, 11 diz o quê? Pois não haviam ainda nascido, o quê? Existiam? Mas o Espírito existia? Não havia tido carne e sangue, não havia ainda nascido, nem haviam feito nem bem, para que, diga, propósito, para que o propósito de quem? Conforme a eleição permanecesse. Não o quê? Senão por quê? Olha, a verdade é que você é um abençoado, porque você foi chamado, né? Se tu estás aqui, é porque tu és uma ovelha que foi chamada por Papai Deus. Diga quem está do teu lado. Você está santo. Está igualzinho a Deus. Diga a ele. Olha, se chegasse a estar um desobediente daqueles que não conhecem fé, ele diria, que santo que nada, eu vi você ontem fazendo isso e aquilo. Dos muitos, né, que você conhece. Não, você não está santo. Se Papai Deus vier agora mesmo, te rechaça. Ah, então é por obras? É por obras. Então, se não é por obras e é por fé, como é que a igreja está? Santa e perfeita. Gálatas, capítulo 2, verso 21. No verso 21 diz,
não desprezo a graça de Deus, pois se a justiça, o quê? Se pela lei fosse a justiça, então... Ou seja, se é como você pensava lá na tua igreja, se é como dizem por aí, Cristo diz, eu não sei para quê, que eu morri ali, eu teria escapado muito melhor. Olha, se é como dizem todos os sacerdotes, todos os pastores protestantes, batistas, metodistas, se é como eles dizem, Cristo morreu em vão. Se é como tua avó diz, Cristo morreu em vão. Se é como tu pensavas há 10 minutos, Cristo morreu em vão. Eu não sei para que ele morreu. Se você pode resolver com tua própria justiça. Sim. Bom, eu pensei assim até que me depositaram o que eu sou hoje. Até que ele veio a mim. Conhecerei o caminho da perfeição quando venhas a mim. Olha, abençoado. Você sabe o que é pensar como nós estamos pensando? Você fica leve. Perde até uns quilos, imagina. Tem gente que tem tanta preocupação que pesa demais. Quando se pesa, quando vão na balança, diz, olha, eu subi de peso, mas é que tem tanta carga em cima que... Mas então vem na igreja e numa visita você perde 10 quilos numa visita. Olha, eu tô já baixando de peso, muchacho. Olha, como uma pessoa se sente bem, sabendo que Papai Deus está contente contigo, que Ele não tem problema nenhum contigo, tudo está bem. Don't worry, be happy. Quando você sabe que você está bem e que pode estar melhor, né? Que tudo o que falta a você é ficar melhor. Ah, apóstolo, é que eu penso que o mundo vai explodir. O mundo não vai explodir. Até agora nada explodiu ele, verdade? O mundo vai ficar como está, mas vai ficar melhor. Porque vem aí uma justiça, da que nós estamos falando, isso aí produz um fruto, onde viveremos aqui na terra com corpos transformados. A nossa esperança, que estamos falando aqui, é bem grande. Veja o que diz Filipenses capítulo 3, verso 9. Para logo ir à disciplina. Estamos falando da justiça de Deus, que é por meio da fé. Se você crê, ficou limpinho, branco, alvo como a neve. Alvo como a neve, perfeito, sem mancha. Rapaz, tanto jejum que você fez, tanta paulada que te deram daquele púlpito quando você ia na igreja domingo e saía de lá tremendo e... Como mentiram para você, como abusaram de ti. Olha, esses são criminosos de ovelhas, todos esses pastores são os assassinos de mentes. Pegam esses meninos na escola dominical e matam, destroem eles desde pequenos. E não dizem a verdade a eles, que eles estão perfeitos, que tu estás perfeito, que Cristo padeceu todo esse sangue. Se você ler nos Salmos sobre o que ele sofreu na cruz, olha, ele sentia como bois que lhe metiam com os chifres por aqui. Bom, há um salmo falando profeticamente do que ele sofreria. Se você viu aquele filme, como ele morreu, para que agora você venha o quê? Pagar um jejum para se salvar? Caminhar de joelho ou batizar-se? Tomar um pedacinho de pão com vinho e... Como te enganaram esses romanos. Eu não quero falar, que eu já vou começar a falar mal. Eu já ia enriquecendo o meu vocabulário. Como te fuderam. Ai, pai, não quero falar disso.
que ultimamente eu sinto uma coisa... Olha, como a religião faz dano, verdade? É um dano tremendo. Veja o que diz aí. E ser encontrado